sobre nós. Mais uma vez, solta o Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós, sobre nós. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós. Que a nosso coração refrigera, solta a sua voz. Que o Espírito Santo seja eu o condutor de todo o material, de toda a forma que ela preparou, tudo aquilo que ela preparou, que agora o Espírito Santo fala. O Espírito Santo traga aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Lá na nossa comunidade nós temos uma maneira de nos cumprimentar. É uma das práticas da nossa maneira de rezar, né? Da nossa prática de oração. Nós dizemos um ao outro que Jesus seja amado por todos os corações, e o outro responde amém, amor e perdão. Porque o amor e o perdão, ele faz parte do nosso carisma, ele faz parte da nossa missão, né? Amar o irmão e perdoar. E eu vou falar um pouquinho da comunidade, né? Que depois o Ney, que é o fundador, à tarde também ele fala mais um pouco. Então, meu nome é Renata, sou consagrada na comunidade desde 2011, sou cofundadora da comunidade, sou formadora geral da comunidade também. E nesse convite, né, nessa alegria de responder a Deus, esse convite desta comunidade Loucura da Cruz. Estava dando uma olhadinha no site de vocês, na missão, no carisma, né? E nós assim, diziam, nós estamos juntos, né? Porque nós estamos também trabalhando, também dando a nossa vida para resgatar a dignidade daquele que se perdeu. A página, o rosto do Evangelho, né, para nós é a parábola do filho pródigo. Nosso carisma é sermos embaixadores da reconciliação, e a nossa missão, então, é conduzir a todos ao encontro com o Pai misericordioso que nos abraça e que nos beija. Então, de fato, é o resgate da dignidade, né? A reconciliação da pessoa com Deus, consigo mesmo, com a humanidade, mas principalmente, né, com a Santa Igreja. Trazer de volta a Igreja. Eu imagino que dentro daquilo que vocês fazem, do trabalho de vocês, também é esta a intenção, né? De resgatar a dignidade da pessoa para que ela se sinta novamente filho da Igreja Católica. É isso? Sim. Então nós estamos juntos,
Então, acredito que tudo aquilo que for falado aqui, né, junto e misturado, nós vamos nos entender muito bem. Embora, né, todos os carismas, ele tenha essa missão de trazer a pessoa novamente ao coração de Jesus, ao coração da igreja. E esta é uma missão que todos nós temos, né? Aquele que tem o carisma, a vocação autêntica ao carisma. Estava conversando com a formadora do vocacionado de vocês. Pré-vocacionado, seu nome? Cíntia. A Cíntia. E ela já estava contando um pouquinho aí da estrutura comunitária, né? De como vocês, então, entenderam até a nomenclatura das etapas da comunidade. Foi me pedido então este tema a respeito do governo da comunidade, do papel do fundador, do papel do cofundador e do papel dos formadores, e depois da obediência às autoridades dentro da comunidade. E aí dizer que, acho que iniciando isso, dizendo que todo esse governo da comunidade, ele já está no coração de Deus Pai. Ele já está no coração do Pai quando Ele chama o fundador, quando Ele coloca este carisma, esse dom particular no coração daquele quem Ele escolhe, quem Ele separa, para trazer a este mundo material aquilo que Ele sonha e que ainda é espiritual. Ou seja, o dom, o carisma da fundação. É preciso também fazer uma distinção, mas ao mesmo tempo uma correlação entre dom e função. Então, foi me pedido para falar a respeito do papel, da função, da missão do fundador. Mas aqui antes é preciso dizer que uma missão somente acontece a partir de um dom. Então, primeiro essa pessoa, ele tem, Kleber, e ele, que são fundadores, eles possuem, Deus dá a eles, enquanto presente, enquanto dádiva, esse carisma. Então, eles são portadores de uma graça, portadores de uma graça, de um desejo do Espírito Santo, e que para se tornar visível, para que ele aconteça no nosso mundo material, ele precisa então ser encarnado na matéria. Então, o carisma, ele é espiritual, certo? Então, na matéria, ele se torna isso que vocês estão vendo aqui. Ele se torna a comunidade, a família do carisma. Então, a função, ela é a consequência, ou ela é a execução do dom. Ela é a execução do dom. Dizia essa semana para o Ney, fui estudar a raiz desta palavra, o sentido etimológico da palavra função. E ela vem de um termo latim chamado functus, que significa realizar, desempenhar. E curiosamente, defunctus, que para nós aqui lembra muito a palavra defuntos, é exatamente aquele que não realiza mais, aquele que não faz mais. Então, enquanto a tua comunidade estiver em função, está acontecendo a missão, é porque ela está viva. E o teu fundador está vivo. E uma comunidade precisa ser viva. Então, eu imagino, que é o que está acontecendo aqui, porque o exercício deste retiro já diz que ele está vivo, que está caminhando, que está evoluindo, que está maturando para aquilo que Deus quer, que está caminhando para fazer a vontade de Deus. Então, logo, essa função é o desempenho, ou seja, a missão desta pessoa, do fundador, a partir deste dom que Deus lhe deu. Então, não há uma diferença, embora seja distinta a palavra, mas ela não pode ficar separada. Porque alguém que tem um dom e não coloca em prática, ele fica morto, Ele precisa ter o funcionamento. Então, se ele funciona, ele começa a dar vida.
Deus dá a ele um dom, e por si só, a pessoa do fundador já é um mistério, não é? Nós somos um mistério ou não? Sim, está tudo revelado. Quando você olha o seu irmão aí do seu lado, você já vê tudo revelado nele? Não, porque ele é um mistério. Então, a pessoa do fundador, ele é o homem, ele é, né, a mulher misterioso, um mistério de Deus que contém um outro mistério dentro dele. Essa semana nós usávamos esse termo lá na comunidade. É um vaso frágil, um vaso de barro frágil, que contém em si a glória de Deus, o manifesto, os feitos de Deus, o tesouro de Deus. Algo muito precioso está contido nessa pessoa. E é preciso ter esse olhar em relação ao fundador. É preciso ter esse entendimento que ele é um mistério que vai sendo revelado a partir do momento em que ele funciona, ou seja, em que ele está em missão. A missão, o exercício do carisma é que vai fazendo com que o fundador vá se revelando, vá se conhecendo, né? Nós chamamos do autoconhecimento, mas é claro que esse conhecimento vem de Deus, mas a pessoa vai entendendo a missão, vai entendendo quem ele é também. Então, para o fundador, ele é um duplo desafio, dele descobrindo nele o que ele é, de descobrindo aquilo que Deus quer enquanto pessoa, mas também descobrindo o que Deus quer para a comunidade, para esta obra. Então, de fato, é esse duplo desafio. Mas ele vai, então, a partir do momento que ele vai assumindo a missão e que vai acontecendo, essa revelação também vai acontecendo. As coisas vão ficando mais claras, né? O fundador vai entendendo também aquilo que ele é enquanto personalidade, enquanto, né, nós estamos muito isso lá na comunidade, o temperamento, o caráter desta pessoa, que vai sendo aflorado, e os irmãos, né, os filhos do carisma vão compreendendo, vão entendendo também a partir da revelação da pessoa do fundador, a posição deles diante do fundador, diante daquele dia em que o fundador se encontra daquela maneira, né, porque é muito pessoal também, ele traz em si toda a sua pessoalidade, toda a sua personalidade, e é necessário que a comunidade esteja bem atenta a isso, para ter o respeito, né, à pessoa do fundador. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nas formações da comunidade. Qual que é a finalidade do dom? Ou seja, a finalidade também da missão do fundador é deixar, ou seja, perpetuar uma família espiritual unida por um carisma dentro de uma igreja, dentro da igreja católica. Esse é o dom. Então, o nosso bispo, Dom Fernando, ele disse ao Ney um dia: o fundador só é depois que morre, porque aí sim vai ver se vai perpetuar a obra ou não. O fundador ele vai ver depois que, né, assim, né, depois que morre que vai saber se é o fundador, porque a obra vai continuar. Enquanto estamos aqui, estamos todos nesta missão de revelação, de descoberta, mas depois sim. Então, esta é o fim da missão do fundador. A perpetuação deste carisma, desta família carismática dentro da igreja, dentro do serviço que foi competente até então, que Deus deu enquanto missão para aquela comunidade, os seus apostolados, as suas, né, obras sociais, enfim, né, eu não sei qual é aquilo que Deus pede para vocês. Bom, o fundador, então, ele tem esse dom da fecundidade espiritual. Como é que essa família vai sendo construída, né? A partir do momento em que o Espírito Santo, que já está nele, que é o doador da vida. Então, o Espírito Santo é aquele que doa a vida, e quem fecunda esta vida é o fundador. Então, parte dele, o carisma? Não, parte do Espírito Santo. A origem do carisma é do Espírito Santo. Mas a fecundidade, a germinação desta semente chamado carisma, loucura da cruz, ele vai crescendo, ele vai se formando como uma criança no ventre,
né? E a partir do momento em que este fundador também ele é aberto à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como ele é dom da vida, ele precisa encontrar ali a possibilidade de germinar esta vida. Então o Espírito Santo, lá em Gênesis, na criação, ele faz o que? Ele sopra, ele é o ruá, né? O vento, o sopro da vida, ele sopra nas narinas do homem e de lá nasce a vida. A vida. Então o Espírito Santo, ele sopra as narinas do fundador. Ele insere ali naquele momento aquela vida carismática. E ela só vai acontecendo a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo, em que ele vai evoluindo, o crescimento enquanto pessoa, mas o crescimento enquanto comunidade, enquanto obra. Então o fundador, ele é portador deste dom que fecunda a vida vocacional. Que fecunda a vida vocacional e que educa os filhos para o carisma. Então, a partir do momento em que o Espírito fecunda, assim como aconteceu com Nossa Senhora, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que acontece naquele momento? A concepção. Aquilo que era mistério espiritual se torna agora matéria. A encarnação do Verbo. Então o fundador é portador da encarnação, né, do carisma. De Jesus também, enquanto Verbo no carisma. Entendem isso? Tudo bem? Então tá bom. Dessa maneira, quando ela se torna matéria, então nós podemos viver, vivenciar, tocar, ouvir, sentir, né, ver essa matéria acontecendo a partir do corpo comunitário. A partir do corpo comunitário, a partir de vocês. Bom, antes de entrar ainda na missão, no papel do fundador, eu quero falar um pouquinho da essência do fundador. Aquilo que ele contém, embora já tenha dito aqui, mas ainda há algumas coisas que ele contém em si. Então ele contém um chamado. Ele se sentiu chamado a seguir um caminho. Ele se sentiu chamado a seguir o quê? Uma determinada espécie, um determinado gênero de vida evangélica. Essa espécie, essa maneira de ser os ensinamentos, de viver os ensinamentos de Jesus. Esta é a primeira essência do fundador. Ele entende que ele tem o chamado e que a partir daquele chamado ele também é chamado a construir algo dentro da igreja, a construir esta família, a seguir desta maneira os ensinamentos de Jesus. Então, qual é a maneira que o teu fundador foi identificando para que vocês vivessem, para que vocês se entregassem a partir dos ensinamentos evangélicos, a partir dos ensinamentos de Nosso Senhor? Então tudo vai sendo revelado primeiro nele. Depois, ele é chamado, ele percebe este chamado, ele recebe este chamado, que ele de seguir, né, essa espécie de vida evangélica, mas ele também entende que é preciso consagrar este serviço, consagrar este carisma à igreja. Na igreja, porque senão fica uma fundação humana. Certo? E aí nós estamos cansados de ver, né, tantas igrejas fundadas sob homens. Mas nós estamos falando aqui de um serviço dentro de uma igreja já fundada. Então é preciso consagrar, tornar sagrado aquilo que Deus coloca no coração do fundador. Ainda enquanto essência, ele também tem este dom de atrair outros. Quem são os outros? Vocês, nós, de atrair outros para este modo de vida, este gênero de vida, essa espécie de vida evangélica e para o serviço. E ainda ajuda no discernimento vocacional de cada um deles. Então é isso mesmo. Porque embora a formação tenha um papel fundamental no discernimento vocacional, mas ela parte, né, daquilo que o fundador tem no coração. Então é o fundador primeiro que diz quem é.
quem é o vocacionado, né? Quem de fato tem a autenticidade do carisma, ou quem de fato nós chamamos tem o DNA do carisma, né? Então é por isso que a formação e a cofundação precisa estar muito íntima do fundador, precisa estar sempre, né, se envolvendo nesse mistério mútuo, e que vai descobrindo então a respeito da comunidade, daqueles que vêm, daqueles que estão, daqueles que foram, daqueles que voltam, daqueles que não voltam mais, né? Também construíam aos poucos então a família evangélica. Veja, ele percebe, ele inicia, ele atrai, e aí precisa começar a família, precisa iniciar esta família, e por fim ele descreve as regras da comunidade. Tudo isso faz parte da essência do fundador, só compete a ele, somente a ele, ok? Os demais, por a gente vai falando aqui, nós vamos colaborando para que tudo isso no fundador se torne vida, se torne funcionante, se torne missão. Então veja como é, se a gente fizer aqui um paralelo com a encarnação do Verbo, nós vamos vendo que Nossa Senhora recebeu o carisma, recebeu o espiritual, recebeu Deus, né, no seu ventre trinitário, desde o ventre trinitário, Deus que sai, que entra no seu ventre enquanto mãe, enquanto humana, vai desenvolvendo, vai atraindo, né, pessoas, vai acontecendo ali o nascimento de uma família. E a Trindade, nós sabemos que a comunidade perfeita é a Trindade Santa, mas dentro deste âmbito humano, na nossa dimensão humana, nossa dimensão terrena, também existe esta comunidade que Deus quis formar aqui, iniciando então por Maria, por José e pelo menino Jesus. Então, mais uma vez aqui uma trindade. E nós vamos entendendo então que comunidade não se faz com menos de 3 pessoas, né? Esta trindade, ela é necessária e ela vai acontecendo. Se bem que quando o fundador inicia a comunidade, por ele já vir de uma experiência de oração, um grupo de oração, um trabalho dentro da igreja, ele já vem com bastante gente junto, né? Não sei qual é a realidade dessa comunidade, mas eu imagino que sim. Bom, a partir então dessa essência, nós vamos compreendendo a missão do fundador. Já que ele tem o dom de atrair as pessoas, ele tem uma missão de persuadir, ou seja, de convencer essas pessoas. Como Jesus, que passou pelo lago, que passou, né, por Mateus na mesa da coleteria dos impostos, que ele diz sempre: vem e segue-me. Esse vem e segue-me do fundador, também a exemplo, né, de Nosso Senhor, ele também atrai. Por quê? Porque ele tem um dom, como Jesus, que tinha uma força que saía dele, aquela força de atração que as pessoas queriam tocar, nem que fosse para tocar na orla no manto de Jesus. O fundador também traz nele esse dom de atrair, mas ele precisa, enquanto missão, desempenhar esta missão, fazer com que aconteça esse convencimento. E isso faz muito parte da personalidade, né, do ser pessoal do fundador. Vindo para cá, a gente estava comentando, né, da primeira vez que eu vi o Ney, eu dizia a ele que foi uns 19 anos atrás, mas assim, foi a paixão à primeira vista, né? Nós estávamos brincando no carro. Por quê? Porque eu fiquei atraída por aquilo que ele é, da pessoalidade dele, mas pelo Espírito Santo que habita ele. Então você se sentiu também seduzida pelo teu fundador? Sim ou não? Sim. Eu imagino que sim, porque senão vocês não estariam aqui. Pela pessoa dele, por aquilo que ele é enquanto homem, enquanto humano, pelo jeito dele, que te conquistou, aquele jeito que bate, sabe o que é, né? Você fica assim encantado. Mas também pelo Espírito Santo que habita ele. Nossa, aquele jeito, mas também a maneira como ele pregou, o que ele falou, a força que saía dele, a maneira como ele rezou. Então ele precisa ir desenvolvendo também isso, que vai acontecendo com o tempo, né? Vai sendo descoberto com o tempo.
Essa força, essa maneira dele chamar as pessoas, então ela acontece através dessa atração da matéria enquanto homem fundador, mas também através da atração espiritual, enquanto o espírito que habita o homem fundador. Eu sou atraída duplamente. Quando o carisma é autêntico, mas não tem como você fugir, né? Não tem como fugir. Você ali já identifica algo. Opa, mexeu comigo esse negócio, esse jeito desse rapaz pregar, o jeito que ele rezou, o jeito que ele falou, o que ele falou, a maneira, né, que ele falou, foi aquela profecia, ou foi o encantamento do jeito como ele vive, alguma coisa me tocou. E é capaz de fazer com que haja toda uma dinâmica na minha vida. Eu quero sair da maneira como eu vivo hoje, do meu comodismo às vezes, né, mas, ou até da maneira como eu vivo a dinâmica no meu dia a dia. Eu quero mudar algo, sendo atraída por aquilo. Enquanto também dom, papel, né, função do fundador é ensinar os conselhos evangélicos, testemunhando na vivência, na prática dele. E isso é outra característica que atrai muito as pessoas, a maneira como o fundador vive a castidade, a pobreza e a obediência, porque não há vida consagrada sem compromisso de castidade, pobreza e obediência. Fora disso não existe vida consagrada. A gente consagra a vida a Jesus Cristo no modo de ser casto, pobre e obediente. Então isso eu enxergo no fundador. Como? Né? Aí, no dia a dia nós vamos entendendo a maneira como ele vive isso, né? Tomando consciência. Primeiro ele toma consciência desta sua vocação. Depois ele expressa a vocação a partir dos conselhos evangélicos. Por isso, assim, o fundador, ele é o primeiro a viver, a experimentar o ser casto, pobre, obediente de Cristo. Ele é o primeiro. Por isso ele vai nos ensinar. Nós não nascemos com esse dom. Não é um dom a castidade, a pobreza e a obediência. É uma virtude. E uma virtude, ela precisa ser aprendida. E alguém precisa ensinar. Então quem é que vai ensinar? O Espírito Santo ensina ele. E ele nos ensina e o Espírito nos ensina também. Mas nós vamos vendo na matéria esses conselhos sendo, né, acontecendo, sendo vivenciados. E é interessante, né, algo que eu vi lá na teologia da vida consagrada, que a qualidade do amor da tua comunidade depende da maneira como o fundador vive os conselhos evangélicos. Eu vi lá na página no site de vocês, acho que foi na espiritualidade, e estava até maiúsculo assim a palavra caridade. Vocês vivem, acho que a questão da caridade por conta da acolhida, né? Da dependência química, é isso que vocês trabalham. E lá eu vi assim algumas palavras estavam em maiúsculo, né? Tinha fé, tinha fortaleza, eu acho, a caridade, mas esta palavra caridade acabou me chamando a atenção justamente por isso, porque o amor com que vocês vivem, não só entre vocês, porque olha como eles se amam, né? Aquela palavra assim, olha aqueles discípulos, olha a maneira como eles se amam, mas esta caridade também depois traduzida na sua obra, no apostolado de vocês, ela depende da maneira como o fundador vive o conselho evangélico, e principalmente o conselho evangélico da obediência. Porque quem ama mais, obedece mais. E quem obedece mais, é porque ama mais. Né? Então está tudo muito, muito juntinho. Na nossa comunidade assim, nós também vamos aprendendo, como fundador, a como viver os conselhos. E algo assim que chama bastante a nossa atenção, pelo menos a minha atenção, é o conselho da pobreza. A maneira como ele vive, né, o desapego também, porque não tem o que se apegar, né? Não tem mais nada para se apegar, foi deixado tudo, mas a maneira como Deus foi conduzindo a vida dele, que ele, né, quase que precisou ir se desapegando mesmo das coisas para poder responder esse chamado. Enquanto está vivendo isso, ninguém entende, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, é um sofrimento,
Mas depois essa compreensão, entendi. É porque Jesus queria tudo mesmo. E Ele tirou tudo mesmo para dar depois Ele mesmo que é o tudo. Então os bens materiais passam a ser nada. Nada. E Ele foi entendendo. Então dessas dificuldades pessoais que o fundador foi vivendo na época em que ele tinha uma loja de artigos religiosos e aí não conseguiu sustentar essa loja e fechou a loja, enfim, foi perdendo, tendo uma perda material, ele foi vivendo ali a necessidade. Mas vocês leram já hoje a palavra do dia, né? A leitura de Filipenses, onde São Paulo fala que ele aprendeu tudo, né? Ali a vivência, o ensinamento do Conselho Evangélico da Pobreza está muito claro ali, né? Aprendi a passar fome ou ter sobra, aprendi, enfim, tudo aquilo que eu tinha que aprender, eu aprendi por conta da minha vocação. Né? Se eu passei fome, eu fico bem. Se eu passar fome, se eu tiver em abundância. Eu fico bem. Se eu passar frio, se eu tiver um cobertorzinho. Eu fico bem. Se tiver comida na mesa, se não tiver mesmo. Eu fico bem. De alguma maneira Deus cuida, e a gente percebe muito isso na nossa comunidade, e eu penso que vocês também aqui na comunidade, né, de vocês. Então eu lembro assim, algumas colocações do Ney, quando ele dizia que ele não tinha dinheiro para comprar um filão, né? Às vezes não tinha, ele pedia ao pai dele R$1 ou R$2 para poder colocar 1, 2, 3 filões dentro de casa, porque ele é casado, né? Ele tem uma filha. E que isso na comunidade, assim, hoje ele reflete isso na comunidade, quando, por exemplo, nas nossas refeições, ele está sempre chamando a atenção, né, no bom sentido assim, para não desperdiçar o alimento. Ou assim, eu nunca vi o meu fundador sentar na mesa e reclamar de uma comida. Nesses dias a menina fez um cuscuz de legumes lá na sexta-feira, porque na sexta-feira a gente faz um lanche mais rápido, faz parte da nossa maneira de jejuar, mas não estava muito gostoso, sabe? Estava meio difícil de engolir. E assim, né? Assim, eu percebi que não foi uma coisa assim muito agradável para mandar dele, mas ele comeu. Comeu. Pouquinho, mas comeu. Então assim, né, se tem, né, não desprezar o alimento, não desprezar, mas assim, a gente nunca escuta ele reclamando, né, ele tem problema com enxaqueca, então a gente só escuta assim, eu estou com dor de cabeça, né, mas não é uma lamúria, é uma reclamação, é alguém que acolhe aquilo que tem. Mas Deus quer? Não sei, às vezes eu acho que sim, porque sempre a gente aprende alguma coisa, né, no sofrimento, ele faz parte. Mas, então a gente vai observando. Esses dias também, por 2 vezes ele colocou no grupo da comunidade, se for usar a impressora da comunidade, tem que falar com alguém responsável. Então, por quê? Porque é um gasto exagerado, que cada um que senta lá, uma impressora para 25 pessoas, aí senta... Não, então não é bem assim, peraí. Então vamos até bem aí aplicar o conselho da pobreza, né? Nós precisamos depois recarregar ou comprar o cartucho, não é barato, né? Vocês devem saber dessa realidade. Então nessas pequenas coisinhas assim, a chamada de atenção, né? Não, compra aquilo que é necessário, faz aquilo que é necessário. Nós ganhamos alimentos, legumes, frutas do Ceasa lá de Piracicaba. E ele sempre fala isso, não tragam tanta coisa, pega só aquilo que vai usar. Você vai no Ceasa, se for um caminhão, você acha um caminhão, eles vão dando as coisas, né? Só que chega lá na comunidade, e aí? Então assim, para não estragar, pega. Então quantas vezes nós escutamos ele falar isso? Pega só aquilo que vai usar, aquilo que é necessário. Então o ensinamento que vai, né, confrontando o nosso jeito, a nossa desobediência, porque quer pegar um monte, né, mulher, então, né, nossa, já fica pensando na mesquita, daqui 15 dias, acho que eu vou passar uma abobrinha do mesmo. Aí chega dali uma semana, a abobrinha nem existe mais, tá? Desapareceu, porque ela estava, né, com coisas que vem bem estragadinha. Bom,
Outro papel, então, do fundador aí é incentivar a viver a santidade, ensinar a santificação de vida. Porque ele é santo? O seu fundador é santo? Nossa, que bom. Eu também não, né? Mas é justamente porque ele não é que nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo com ele, né? Você é santo, né? O próprio Jesus ensina, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, como é que vive a santidade? Na radicalidade da entrega na vida consagrada. Não tem jeito, não dá para separar a santidade com essa palavra, radicalidade. Não dá, né? Só é santo quem vive a radicalidade do Evangelho. Só é santo quem passa aquilo que tem que passar, mas passa com alegria, né? Passa com alegria. E é uma característica também muito forte, né, do homem que busca a santidade, do teu fundador, é a gratidão a Deus. Então, se tem algo também, sempre toca lá na comunidade, de o medo, né, do temor assim, a Deus, mas o medo de ser indiferente a Deus. Ele usa muito essa palavra lá. Pessoas que não são indiferentes, não são gratas a Deus. Aquilo que Deus fez na sua história de vida, aquilo que Deus tem feito no hoje, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer, já é gratidão, porque Deus está presente. Então, esse processo de santificação é encontrar a gratidão na pessoa do fundador. Então, é papel dele, né? É função dele ensinar a gratidão para a comunidade. Ser um homem grato e ensinar a gratidão. Também ser um homem de oração e, consequentemente, um homem íntimo de Deus. Então, 3 situações aí, 3 dimensões que ajudam o homem fundador, a mulher fundadora a ser santa. A gratidão, a oração e a consequente intimidade com Deus. E por fim, né, ele vai colaborando exatamente para a santificação de quem? Dos membros. Então, quer ser santo? Vê aquilo que o teu fundador está vivendo. Vê a maneira como ele está vivendo, porque ele está também fazendo este caminho de santidade. Mas uma função dele é atualizar a dimensão vivencial da cruz de Cristo. Ou seja, aqui acho que cabe bastante, né, também a vocês, essa loucura da cruz, essa maneira de viver, o carisma que eu vi que vocês foram meio contrariados, aí acho que está escrito lá no site, no início, né, as pessoas diziam que vocês eram loucos, né, acho que, e é isso que a gente recebe, ouve, acho que ouve a vida toda, né, não termina nunca de ouvir isso, principalmente da família, né, que nunca entende essa escolha. Mas por que ele atualiza então esse vivencial da cruz? Porque ele crucifica os seus projetos pessoais e comunitários na cruz do nosso Senhor. Ele crucifica o quê? Os sonhos pessoais dele. Você tinha sonhos? Você é casado, né? Tinha sonhos, né? Tinha objetivos. Você tem filhos? Então tinha tudo algo planejado. Muitas vezes a mulher planeja mais, né? É mais detalhista. Mas tudo planejado, as suas expectativas. Até o jeito dele ser. Vai sendo crucificado na cruz do nosso Senhor. E ele vai então sendo transformado, transfigurado ali naquele momento, né? Ele se transforma ali também o homem que foi flagelado, porque não é fácil abrir mão dos nossos sonhos, é fácil? Não é, né? Não é fácil abrir mão dos objetivos, não é até os objetivos comunitários. Então, vai entendendo a comunidade, começa a abraçar a comunidade, começa a sonhar pela comunidade. Nossa, eu acho que nós vamos construir, comprar uma terrinha, construir uma capela em si, e não vai acontecendo às vezes. Isso nunca chega. Não, então nós vamos fazer assim, e não vai acontecendo. Por quê? Porque não está dentro da vontade de Deus. E ele precisa, cada vez que ele sonha com isso, que ele almeja, que ele senta com a comunidade, ele faz festa com a comunidade por aquilo que ele sonha. No mesmo tempo, ele precisa depois entregar na cruz. Não, então isso está crucificado, porque essa não é a vontade de Deus. Eu entrego
Sou eu que dou, sou eu que entrego, coloco ali e espero então a vontade. Por quê? Porque a partir do momento que nós crucificamos algo em nós, que nós sacrificamos algo em nós, é para que a gente possa alcançar de Deus aquilo que é dele, a vontade dele, né? A vontade de nosso Senhor. Então, toda a alegria também vai acontecendo no coração do fundador. A partir do momento que ele vai se entregando, né, Deus vai fazendo agora, tendo este espaço para que o sonho de Deus possa realmente agora acontecer. Para este homem fundador, para esta família do fundador, que é parte da pessoal dele, né? Mas agora a família do carisma também. Então a comunidade vai recebendo agora os benefícios, as graças, porque Deus pode agora realizar os sonhos dele. Mas é assim, não é uma única vez que acontece. Ele vai, coloca tudo na cruz, agora não tem mais. Não, ele vai sonhando sempre. Ele está sempre se perdendo nos seus projetos pessoais. Não, deixa eu botar meu pé no chão. Deixa eu botar meu pé no chão, porque acho que não é bem isso, não. Mas às vezes não, né? Às vezes ele sobe, se eleva nos seus sonhos, né? Nos seus pensamentos, e depois percebe que não era bem isso mesmo. Ele que identifica também função, missão do fundador, identificar os cofundadores. Depois eu vou falar do cofundador, mas assim, já de início dizer que quem identifica os cofundadores históricos e espirituais é o fundador. Ele quem diz quem a pessoa é. Ninguém se auto-intitula cofundador, mas é o fundador que vai identificando isso. Ele identifica também, né, a função, a missão dele, o apostolado da obra. Então, a intenção do carisma vai sofrendo um tempo de purificação, né? Tudo aquilo vai sendo colocado no coração de Deus, as coisas vão acontecendo. Tem coisas que vocês fazem e depois deixaram de fazer porque entenderam que não era aquilo. Outras coisas que, né, nem chegou a fazer porque não fluiu, não fazia parte da vontade de Deus. Então, principalmente quando se diz a respeito do serviço, né? Vamos trabalhar, não, acho que entendemos aqui que nós vamos trabalhar com crianças de rua. Aí, tá, então reza, a comunidade reza, é isso, né? Todo mundo vibra e não acontece. Aí fica todo mundo triste. Mas por que isso não aconteceu? Eu tinha certeza que era isso, estava quase dando certo o projeto lá, tem que estar aprovado, tal, a igreja aprova as leis, né, da cidade, municipais, né, e não acontece. Por que não aconteceu? Então, porque ainda está no processo de purificando a intenção do carisma. Aquilo que realmente Deus quer vai acontecer. E é o fundador, aquele primeiro que sofre por não ter acontecido, mas é ele o primeiro que vai entendendo. Opa, então peraí, Deus tem algo diferente daquilo que eu pensei, ou daquilo que parecia que era, mas não era. Então, quantas vezes a comunidade não recebe propostas, né, de trabalhar com isso, com aquilo? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? A gente está sempre por trás, assim, falando, nós estamos nos bastidores, né? A comunidade nossa da educação, nós trabalhamos com a defesa da vida e da família, trabalhamos também com a depressão, principalmente com mulheres que sofreram um aborto, então que vivem essa depressão, essa tristeza. Mas outras coisas, eu lembro assim, foram surgindo. Eu lembro que quando eu fui para a comunidade em 2008, e a comunidade ainda estava nesse tempo de purificação, de entendimento de obras, embora já tivesse algumas coisas já acontecendo, mas eu lembro que o meu coração ficava fervilhando, queria fazer um monte de coisa, né? Porque você vem do mundo fazendo um monte de coisa, você quer ir para a comunidade continuando a fazer bastante coisa, e vão trabalhar com isso, e aí é um sonho. Não, pera um pouquinho, eu não sou, é ele que é o fundador, né? Depois é difícil os membros entendendo isso, principalmente quando, né, depois que já está tudo mais maduro, mais resolvido, e aí os membros, as pessoas chegam, né, os vocacionados chegam para a comunidade com um gás, né, com um monte de coisa apresentando para a comunidade, uma comunidade
tem aquilo já enquanto pensamento, enquanto desejo, que Deus já purificou dentro do coração do fundador. Então vamos dar qualidade para aquilo que a comunidade tem, né? Vamos dar potência, vamos dar vida naquilo que Deus pediu. E a gente quer ficar inventando as coisas, né? E não dá certo. Então nós vamos entendendo a partir disso o que realmente, quem realmente também nós somos, e dando o devido valor, a devida autenticidade para o fundador. E é ele que vai identificar então as atividades específicas da comunidade, né? A contemplação, o serviço de caridades, né? O apostolado. Primeiro ele entende que é por conta de uma necessidade local, muitas vezes, mas que se estende, né? Que se projeta dentro de uma necessidade universal, ou seja, da igreja. Eu lembro que é um desejo da comunidade, embora isso já aconteça, nós tivemos o entendimento que isso já acontece na nossa comunidade. A gente tem uma terra, que a gente chama de terras da reconciliação, e isso de fato já acontece, porque onde está um consagrado da comunidade, ele já é uma terra da reconciliação, ele já é um solo tocado por um embaixador da reconciliação, né? E mesmo as casas de missão, então a casa de missão que nós temos em Piracicaba, nós temos também uma casa de missão numa cidade vizinha chamada Saltinho. Então ali é a terra da reconciliação, é ali que acontece aquele sonho que a gente tinha, né? Mas teve um momento que eu lembro que o Ney foi conversar com o bispo, com o Dom Fernando, e disse a ele do desejo desta terra de construir ali um lugar que acolhesse as pessoas, né? E ele disse, mas não é para trabalhar com dependente químico não, né? Porque isso já tem um monte de lugar que trabalha. Aí o Ney falou, não, é trabalhar com depressivo. Ah, aí sim, com a depressão sim, né? Veja, essa é uma realidade local, tá bom? Só para esclarecer isso. Também, enquanto missão do fundador, identificar os conteúdos da espiritualidade do carisma. O que é a espiritualidade de um carisma? Alguém sabe aí? Não? É o modo de ser, é o teu modo de ser que é ensinado a partir do carisma da comunidade. É o seu jeito de ser, é o estilo de vida daquela comunidade, daquelas pessoas da comunidade. Então, na nossa comunidade também a espiritualidade foi sendo entendida a partir de 5 virtudes. Então, a partir dessas 5 virtudes, é o modo de ser, aquilo que nós precisamos, entre outras virtudes, mas cultivar na nossa vida, né, e adquirindo e manifestando e vivendo aquela maneira para ser teotocos. Para ser teotocos. Agora eu não sei, né, como é que é isso dentro da sua comunidade. Que jeito é esse próprio e único da comunidade Loucura da Cruz viver? Ele também vai sendo extraído do jeito próprio e único do fundador. É dele que vai partindo o jeito de ser. Por quê? Porque nele está sendo fecundado o carisma. É ali que vai formando, é ali que vai as características de um feto, né, que vai crescendo, que vai tendo as características genéticas do pai, da mãe, também tem toda a sua carga espiritual, aquele feto, aquela criança que vai se desenvolvendo. É a mesma coisa, né, com o fundador. Ele vai identificando os atributos, as virtudes necessárias, características necessárias, que quando alguém olha fala, é Loucura da Cruz. É igualzinho o fundador, parece filho, né? Parece filho, é o mesmo jeito. Então veja, algumas pessoas já estão entendendo. Talvez ainda o fundador não tenha compreendido e não tenha colocado em escrito essa espiritualidade, né? Mas juntos vocês vão isso vai sendo revelado e ele vai entendendo com o tempo. Também é papel do fundador escrever a regra de vida, embora ele tenha a cooperação do cofundador, muitas vezes, dos formadores, de outras pessoas, né, que podem ajudar. E em alguns casos, alguns institutos religiosos, nem é o fundador que escreve a regra. Nem é ele que escreve. Alguém pode escrever, mas é ele que dá a aprovação da regra. É sempre o fundador que dá.
Sempre é Ele que dá. Os estatutos, né, a Constituição, né, que são as regras de vida e os estatutos canônico e jurídico de uma comunidade. Né. Toda a formação da comunidade também é o fundador que vai identificando os formadores. Todo o conselho da comunidade é papel do fundador também, entendendo quem são os membros daquele conselho, quem vai ser o moderador, não sei como que é a nomenclatura que vocês usam aqui, quem vai ser para nós lá o diretor apostólico, o ecônomo, o chanceler, né? As pessoas que vão compondo até juridicamente, mas também canonicamente, o estatuto da comunidade. É o fundador que vai, junto com os membros, aí entendendo isso. A página do Evangelho de vocês é Mateus 25, as obras de misericórdia, né? Lucas 10. Então, foi identificando, né, foi um fundador a partir da experiência pessoal dele com a página do Evangelho. Ele foi o primeiro a encarnar nele, a viver, a vivenciar aquela página do Evangelho. Ele é aquele homem que precisou ser acolhido quando estava na sua indignidade, ele precisou ser sustentado, ele precisou ser alimentado, ele precisou ser visitado, mas depois ele é aquele homem que, ao resgatar a dignidade, ele agora é aquele que dá o alimento, ele é aquele que visita, ele é aquele que dá, né, todo o necessário para aquela pessoa que agora vem beber do carisma. Então o fundador, ele é o primeiro que faz a experiência para nós, a experiência do filho pródigo, a experiência, né, de ser resgatado, de ser acolhido pelo abraço misericordioso, pelo beijo misericordioso de Deus. O fundador, ele é o primeiro a viver isso. Se ele vive, ele aprende a ser. E se ele aprende a ser, ele é capaz de ensinar o outro a ser, por conta do dom dele. Ele também é responsável por identificar os baluartes da comunidade, né? O amor à Virgem Maria. Virgem Maria, qual é o rosto de Nossa Senhora aqui para vocês? Nossa Senhora das Graças, hein? Das Dores. Sim. Ele também ensina, então, a sofrer os desafios da missão. E aí não precisa nem perguntar se você teve muito desafio, se você tem muito desafio. Imagino que sim, né? A começar por ser tido como um louco, um doido. Como é que pode fazer um negócio desse? Mas ele sofre, claro que sofre, né? Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Ele sofre, ele participa da cruz devido às perseguições, né? Devido às críticas, às negações, às traições, né? As que vêm dos membros muitas vezes, ou vêm da própria igreja muitas vezes também. As negações, não vai lá, a loucura da cruz, não pode entrar naquele lugar, não pode pregar aquele lugar. Então quem é o primeiro que sofre isso? Ele, né? E é papel dele ensinar você a sofrer. Então veja, a missão dele sempre vai partir de uma vivência, de uma experiência de vida. Até nos ataques pessoais, né? Na maneira como ele é, na sua personalidade, o jeito como ele pega, o jeito como ele fala. Nossa, aquele fundador, não, tem menino lá daquela comunidade lá, parece um doido rezando. É assim que vocês contam? Nossa. Isso não estava no site, eu não li. Foi o Espírito que me revelou. Então essas coisas assim que vai na personalidade do fundador, né? O jeito dele, mas que ele vai ensinando. Esse é o jeito, e a gente tá doida, né? Fica ali juntinho dele. Ele não quer me separar, não. Testemunhar o carisma de fundação. Ele é o primeiro que vive, que testemunha o carisma da fundação, porque está nele. Então, assim, aquilo que eu dizia, né? Dele ser o primeiro que vive tudo aquilo que está na página do Evangelho. E ao mesmo tempo, assim, ele vai suavizando a dor, o sofrimento dos que chegam. Então, como ele viveu primeiro, ele já sabe.
Então ele quase que previne aquilo, né, que vai acontecer. Mas ele não pode tirar a dor, o sofrimento dos membros, porque os membros vão passar aquilo que o fundador passou. Mas ele suaviza. Por quê? Porque ele já teve uma experiência. Então, às vezes eu vejo assim lá na nossa comunidade, sermos embaixadores da reconciliação, ter esse encontro com o Pai, e óbvio, né, o Ney teve essa experiência de ser, como ele mesmo diz, né, de ser a experiência do filho pródigo. Ele pediu a Deus isso, me dê entender isso, né, esta experiência. Então eu também acredito, e isso é uma questão óbvia também, que ele fez a experiência com o abraço. Aliás, ele faz todos os dias, nós fazemos todos os dias a experiência do abraço e do beijo do Pai misericordioso. Todo momento nós fazemos isso. Mas ele, de fato, ele suaviza, né, a dor do pecador. Porque não é assim que acontece. O filho pródigo, ele se arrepende, né, ele sai do caminho de pecado dele, ele quer conversão de vida, e ele, pai, pequei, vou lá falar para meu pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas recebe como um dos teus empregados, como um dos teus servos. E o que o pai faz? Faz festa. O pai é festeiro. Ele nem vê o pecado dele, nem fala nada. Não, né? Fala pro servo, traz aqui o novilho mais gordo, bota sandália no pé dele, anel no dedo, roupa. Vamos fazer uma festa, porque meu filho foi encontrado. Então, o que ele aprendeu a fazer? A suavizar a dor do pecador. Porque muitas vezes, lá na comunidade, nós fazemos atendimento, e até mesmo aqueles que chegam na comunidade agora, com uma história de vida, uma história de dor no pecado, por conta do pecado. E é engraçado que ele tem um jeito próprio, que às vezes, na formação pessoal, as meninas falam para mim, como que ele consegue? Como que consegue fazer isso? Por exemplo, alguém errou dentro da comunidade, fez alguma coisa que não gosta. Vocês estão aí, de repente uma irmã sua fez alguma coisa que você não gosta. E aí, sabe o que é, né? Fica aquele bichinho do rancor aqui dentro do coração, aquela coisa que você não quer perdoar, que você fica com uma raiva. E aí a gente percebe muito nele assim a acolhida. Então ele suaviza a situação, ele suaviza a dor. Quando vem atendimento, as pessoas vêm para a comunidade com uma história de vida, até mesmo a questão da dependência química, que também, né, faz parte do carisma, né? Até antes mesmo do Ney fundar a comunidade, ele sempre trabalhou com a dependência química. Então, das pessoas chegarem e ele ir suavizando. Então, assim, ele faz a pessoa experimentar o abraço do Pai. Experimentar. E quase ir para a festa, assim, só que ainda não está no tempo, né? Então, ele faz aquele momento que a pessoa se sente, eu posso. É um impulso para a conversão daquela pessoa. Mais uma característica, mais uma função aí, é fomentar a caridade, ou seja, aquele desejo da caridade, né? E a fraternidade entre os filhos espirituais. Então, lembra que eu disse, se ele vive os conselhos evangélicos, a caridade, o amor da tua comunidade, ele acontece com uma qualidade. E isso acontece dentro da nossa comunidade, sim, também, justamente nesse exemplo que eu acabei de dar. Se tem uma discussão, ou aqui não tem discussão, só no nosso comunidade não tem, não é, né? Sempre há uma contrariedade, sempre há alguma coisa que acontece, né? Então, se isso acontece, ele é capaz de suavizar. Ele tem um olhar diferente, o fundador tem um olhar, ele transmite, né, esta caridade, e ele faz com que essa fraternidade entre os filhos, ela não seja rompida por conta dessas discórdias, né? Mas ele é o primeiro que favorece a reconciliação dentro da comunidade. Eu vou falar um pouquinho agora do cofundador. Agora? Pode ser mencionado. Tem um conteúdo extenso. Agorinha, você quer um intervalo então? Quanto tempinho? 5 minutinhos? Vamos lá então? 5 minutinhos. Dez horas nós vamos.